primeiro lugar, muito obrigado pelo convite ao programa de pós-graduação em Letras da URGS, a professora Rita Schmidt, muito obrigado pela oportunidade, ao professor Pedro Mandagará, que gestionou toda a minha vinda, às bolsistas, aos bolsistas que trabalharam na organização do evento, muito obrigado. Esse é um trabalho que reúne alguns conjuntos de leituras, 3 para ser mais específico, 2 dos quais são bastante novos para mim e se entroncam, vocês vão ver claramente com a apresentação da professora Rita, e cuja relação entre eles vai ficar clara, suponho, ao longo da apresentação. Um primeiro conjunto bibliográfico, que é mais conhecido para mim, com o qual eu venho trabalhando de forma meio tangencial, mas constante ao longo dos anos, é a bibliografia sobre direitos humanos. Um segundo conjunto de textos, esses sim de conhecimento mais recente para mim, é a bibliografia sobre a mudança climática ou sobre o aquecimento global, como vocês prefiram. Existe um terceiro conjunto de textos, que também é de conhecimento mais recente para mim, é a obra do pensador brasileiro Eduardo Viveiros de Castro, que vem se desenvolvendo ao longo das últimas 3 décadas, sob a rubrica de perspectivismo ameríndio. E o sentido de todas essas expressões vai ficar claro ao longo da apresentação. A palavra sustentabilidade não vai aparecer aqui, mas vocês vão ver que ao longo da apresentação o problema da sustentabilidade está ao mesmo tempo pressuposto e digamos, colocado como problema. Eu vou começar com uma discussão bastante antiga no campo dos direitos humanos, que é o problema da sua, digamos, necessária, mas impossível universalidade. Por um lado, os direitos humanos não significariam nada se o conceito não pressupusesse uma universalidade, certo? Se ele não se estendesse à totalidade dos homens e mulheres, à totalidade da comunidade humana na Terra. Então, por outro lado, as origens europeias da formulação do conceito de direitos humanos sempre geram dúvidas sobre a aplicabilidade dessa universalidade e sobre o que está em jogo quando a universalidade dos direitos humanos é defendida ou evocada. A minha tentativa aqui vai ser recolocar o problema dos direitos humanos a partir de considerações sobre algumas críticas recentes ao antropocentrismo, algumas críticas recentes ao que nós poderíamos chamar a primazia do sujeito humano sobre a Terra, partindo aqui também de 2 constituições recentes e bastante inovadoras, a Constituição boliviana, promulgada em 2008, e a Constituição do Equador, promulgada em 2009. Na bibliografia sobre direitos humanos, existe uma vertente que tem sido, até eu diria, hegemônica, pelo menos majoritária nos debates dentro das ciências humanas nos últimos 20 anos. Eu me refiro aqui às reflexões do filósofo italiano Giorgio Agamben sobre a invenção dos direitos humanos e sobre em que tipo de maquinaria discursiva os direitos humanos se inserem, né? Para explicar isso, o Agamben volta aos gregos e volta a uma distinção que os gregos teriam feito entre 2 formas de vida, a zoé e a bios, né? A zoé, que nos leva ao prefixo zoo, que nós usamos o tempo todo, seria a vida como fato biológico, a vida não qualificada, a vida que os humanos compartilham com os animais, com as plantas, etc., com os deuses. E, por outro lado, a bios, que seria a vida humanamente qualificada, a vida que é própria dos humanos. O Agamben argumenta que os gregos distinguiam entre essas 2 dinâmicas, ou essas 2 esferas da vida, e nisso ele estava seguindo o seu mestre Michel Foucault, que a partir mais ou menos de 1976, 77, nos cursos no Collège de France, começa a definir a era moderna
como o momento em que a vida natural começa a ser incluída nos cálculos e nos mecanismos do poder estatal, né? E que, portanto, a esfera propriamente política se tornaria biopolítica, na medida em que a modernidade se caracterizaria por essa administração e disciplinamento dos corpos, né? Administração e disciplinamento da própria vida. Essa é a hipótese do Foucault. Então, a partir desse momento aí, 76, 77, os seminários do Foucault no Collège de France começam a focalizar o que ele chama de passagem do Estado territorial, soberano, ao que ele chama de Estado populacional. E, no bojo disso, o crescimento vertiginoso da importância da vida biológica e da saúde da nação como um problema para o poder soberano. Pois bem, o Agamben toma isso e vai além e argumenta que a zoé, a vida em geral, a vida biológica, teria o singular privilégio de ser aquilo sobre cuja exclusão se funda a cidade dos homens. A modernidade repousaria, então, segundo Agamben, numa simultânea captura e exclusão da vida, de forma que a política não conheceria outro valor senão a vida mesma. O que eu vou fazer aqui vai se apresentar para vocês brevemente uma recente crítica ao paradigma, esse bastante conhecido de muita gente, a esse paradigma Foucault-agambeniano. Essa crítica vem do vizinho, do nosso vizinho, mais vizinho de vocês do que meu, o filósofo argentino Fabiano Dueña. O ponto de partida da crítica é o seguinte: Fabiano Dueña argumenta que há muitas razões para se crer que essa separação entre zoé e bios era muito menos clara do que pressupôs Agamben. São dois livros que, aliás, estão publicados no Brasil por uma editora aqui também vizinha de vocês, de Santa Catarina. A editora Cultura e Barbárie publicou os dois livros fundamentais de Fabiano Dueña. Um se chama A Comunidade dos Espectros, e o outro se chama Antropotécnica. Só um minutinho que eu dou o título certinho para vocês. Sim, Antropotécnica. Na Comunidade dos Espectros, o Agamben parte de uma observação que Derrida já havia feito num seminário chamado A Besta e o Soberano, em que Derrida mostra que essa separação entre uma vida não qualificada, a zoé, e uma vida qualificada com atributos humanos, a bios, era, número 1, uma distinção insustentável. Número 2, uma distinção não presente no texto aristotélico. Esse é o argumento de Derrida no seminário sobre a besta e o soberano. O Dueña vai além e argumenta o seguinte: que isolar essas duas dimensões no mundo grego não era possível, porque a política não era um suplemento à vida. A suposição do Agamben é que você tinha ali um pensamento que identificava um regime de vida indiferenciada e que depois a política chegaria como uma espécie de suplemento para isolar essas duas formas de vida. Na leitura que faz o Dueña dos textos gregos, ele vai argumentar que não haveria jamais nenhuma política não contaminada pela vida, uma política que transcendesse o fato biológico da vida. Em outras palavras, o próprio gesto grego de separar uma dimensão humana da vida, ou seja, a bios, da bruta animalidade, da zoé, já seria uma espécie de dispositivo para produzir humanidade. Já seria uma espécie de forma de inventar o humano. Ou seja, a invenção do humano seria uma espécie de resultado da domesticação, da domagem da animalidade. A substância primordial da política, então, para Dueña, não deveria atender pelo nome de biopolítica, e sim de zoopolítica. E aqui já imagino que esteja ficando claro como é que a gente vai encaminhando a questão do antropocentrismo e da crítica da razão antropocêntrica, né? que nos pressupõe como senhores da natureza. O
que Ludueña vai chamar de antropotécnica, ou antropotécnicas, seria o conjunto de dispositivos, práticas discursivas, disciplinas, métodos, técnicas, através dos quais as comunidades humanas operam sobre a sua natureza animal de forma a, cito, guiar, expandir, modificar ou domesticar seu substrato biológico, visando a produção daquilo que a filosofia, no primeiro momento, e logo depois as ciências biológicas e humanas, se acostumaram a chamar de homem. Esse primeiro livro que eu citei, A Comunidade dos Espectros, é uma longa argumentação acerca de como funcionam duas dessas antropotécnicas, a teologia e o direito. São duas maquininhas de fabricação do humano, que fornecem, digamos, duas poderosas ferramentas, digamos, da operação antropotécnica. Ao contrário de Agamben e Foucault, para Ludueña, o que está em jogo na produção da humanidade não é somente a exclusão do zoé, a exclusão do animal, né? É um processo constante de domesticação, domagem, enclausuramento daquilo que é animalitas em nós, daquilo que é animal no humano. Um processo que é sempre coextensivo com a eugenia, né? De mãos dadas com a zoopolítica, argumentou Ludueña, estava uma tanatopolítica, uma espécie de regulação da morte, que regulava, por exemplo, o descarte da progênie defeituosa que pudesse estragar o patrimônio biológico da nação. A antropotécnica também seria, então, uma espécie de regulação de produção da morte. Há uma resenha da Comunidade dos Espectros, publicada pelo meu amigo, ensaísta e editor catarinense Alexandre Nodari, que defendeu recentemente sua tese de doutorado, uma tese notável sobre o conceito de censura na Universidade Federal de Santa Catarina. E nessa resenha, o Nodari também é corresponsável pela editora Cultura e Barbárie, que é a que publicou Ludueña em português. Esses dois livros vocês conseguem, aliás, em e-book, assim, baratíssimo, R$6, uma coisa assim. Nessa resenha da Comunidade dos Espectros, o Alexandre nota um vínculo bem interessante, um desses vínculos etimológicos que a gente perde ao longo do tempo, que é o vínculo entre senso e censura. Na medida em que, cito, a contagem dos bens e da população, a redistribuição desta de acordo com cálculos governamentais, em classes, o registro dos nascimentos e mortes, permitiria uma melhor organização da República, facilitando a detecção e a correção de elementos improdutivos, os vagabundos, pelo censor. Os vagabundos precursores de Thoreau, né, que Rita citava. O que Ludueña argumenta é que tanto na resposta aristotélica à eugenia platônica, como no cristianismo, você pode identificar o nascimento de uma antropotécnica que exige que a vida seja separada da sua intensidade, que a vida seja separada da sua força, que a vida seja separada da sua animalidade, né? Os mecanismos de produção do humano, ao longo dos séculos, teriam sido, para Ludueña, eu acho um argumento bastante interessante, mecanismos de separação da vida da sua intensidade. Mecanismos que isolam da vida a sua força e a sua animalidade. Em outras palavras, para Nietzsche, a sua beleza. Nós sabemos que o cristianismo viria depois pensar a imortalidade como aquilo que separa essencialmente o humano do animal, certo? A invenção cristã do homem passa por uma eliminação metódica do animal primordial. Aqueles de vocês que leram São Tomás de Aquino se lembram, né, que para São Tomás de Aquino os animais não humanos não têm lugar no reino dos céus, né? Eles não têm imortalidade, eles não têm alma. Então, tanto a Grécia socrática como o cristianismo compartilhariam essa tentativa de expurgar a animalidade do humano, de abolir a animalitas que seria própria ao humano.
Você pode inclusive argumentar que haveria uma linha de continuidade entre a antropotécnica do cristianismo e a antropotécnica do humanismo moderno. Se você se lembrar, por exemplo, de Descartes, nas Meditações, tem uma operação antropotécnica bastante visível funcionando ali, em que ele define os animais como seres maquínicos, que não têm alma e, pasmem, não sentem dor. Para você ver como é que filósofos ao longo da humanidade disseram bobagens, né? Você vai encontrar nas Meditações de Descartes a afirmação que os animais não sentem dor. Uma vez, Frederick Jameson me disse uma coisa muito interessante numa aula que eu sempre repito para os meus alunos. Ele disse o seguinte: sempre que um animal aparece num texto filosófico, é a essência da humanidade que está em questão. Certo? O animal sempre aparece ali como receptáculo de um atributo que ele não tem, né? Ou como alegoria de um atributo que lhe falta. Esse atributo vai variar ao longo dos séculos, né? A imortalidade, segundo o cristianismo, a racionalidade, segundo o racionalismo moderno, né? A condição de produzir e reproduzir seus meios de existência, segundo o marxismo, né? Que os homens teriam e os animais não teriam. Mas, em geral, o animal aparece no texto filosófico como operador de uma antropotécnica, né? Em Heidegger, se me lembro bem, o único animal que aparece em Heidegger é o lagarto, que aparece justamente como uma espécie da alegoria daquilo que se arrasta, né, na Terra, aquilo que não é humano. Pois bem, eu sou bastante cético ante algumas tentativas de se formular uma alternativa a essa antropotécnica numa espécie de biopolítica afirmativa que tenta voltar ao nascimento do cristianismo, recuperar seus fundamentos paulinos, né? E a partir daí, supostamente, esvaziar o patriarcalismo cristão. É o que você pode observar em dois filósofos contemporâneos, Alain Badiou e Slavoj Žižek. Os dois compartilham essa premissa, de que é possível voltar ao nascimento do cristianismo e esvaziá-lo do seu patriarcalismo através da recuperação de fundamentos universais conferidos por Paulo, né? Eu sou cético quanto a essa possibilidade. Eu vou preferir fazer aqui outra coisa. Vamos perguntar o que acontece com essas antropotécnicas no momento em que nós tomamos em consideração uma série de elaborações recentes no direito, na antropologia, nos estudos culturais, que tem questionado a nossa herança antropocêntrica. Esse vai ser o gancho para essa apresentação. Eu precisaria aqui introduzir um outro conceito, que é o conceito de antropoceno, que é um conceito que vem de outro lugar, vem da geologia. O conceito de antropoceno foi cunhado pelo ecologista Eugene Sturmer e depois ele foi usado, popularizado amplamente pelo Prêmio Nobel de Química, Paul Crutzen. E ele designa a era geológica a qual a Terra estaria neste momento em transição, né? A era anterior, a era na qual nós supostamente estamos, ou estamos concluindo no momento, é o Holoceno, né? Que substituiu a última era do gelo, o Pleistoceno. O Holoceno, que supostamente estaria se concluindo agora, é a era geológica que coincide com o advento das grandes instituições que nós associamos com a civilização. A invenção da escrita, o desenvolvimento da agricultura, a formação das cidades, a emergência das religiões organizadas tal como nós as conhecemos, ou seja, basicamente 10 mil anos atrás, né? Esse período, que teria durado até agora, o período mais quente no qual nós estamos, estaria hoje colocada a questão do seu fim, a partir da possibilidade de mudança climática antropogênica que nós estamos vivendo. É o que argumenta o historiador indiano Dipesh Chakrabarty num ensaio que eu considero uma das grandes meditações do nosso tempo, publicado em 2009 em inglês, The Climate of History, o clima da história. Esse texto está publicado agora em português, numa tradução coletiva que eu coordenei
para a revista eletrônica Sopro. Está publicado na internet, aí, disponível, como O Clima da História, de Chakrabarty, com K e com Y no final. Nesse texto, o Chakrabarty diz o seguinte, cito: agora que os humanos, graças aos nossos números, à queima de combustíveis fósseis e outras atividades relacionadas, nos tornamos agentes geológicos do planeta, alguns cientistas propuseram que nós reconhecêssemos o começo de uma nova era geológica, na qual os humanos agimos como os grandes determinantes do meio ambiente do planeta. O nome que cunharam para esta nova era geológica é Antropoceno, exatamente porque o homem, o antropós, está, digamos, no centro das mudanças climáticas pelas quais passa o planeta, né? Daí, o Chakrabarty vai desenvolver uma série de argumentos que me parecem fundamentais. Ele vai fazer basicamente a seguinte pergunta: qual é a consequência disso para as ciências humanas? Né? E aqui se entronca, eu acho, com as preocupações do seminário de vocês. A primeira coisa que ele sugere é a seguinte, que há uma distinção com a qual nós estamos bastante acostumados, que estaria hoje em crise. Essa é a distinção entre tempo geológico e tempo humano, né? Tradicionalmente, nós sempre pensamos na temporalidade da Terra, na temporalidade geológica, como um processo longo, estendido, que engloba um tempo humano que empalidece, que encolhe em comparação com ele. Essa distinção precisaria hoje ser compreendida no contexto de um conjunto de atividades que tem o poder de causar dano permanente e significativo ao planeta. Ou seja, houve um dia em que nós e a ciência pensamos que os fatos geológicos eram tão grandiosos que nada que os humanos fizéssemos seria capaz de mudá-los, né? Hoje, claramente, nós estamos num momento diferente, em que o desmatamento, a desertificação, a acidificação dos oceanos, a queima de combustíveis fósseis e várias outras atividades humanas destrutivas estão transformando os processos mais básicos da Terra. Ou seja, nós humanos hoje não somos somente agentes históricos, nós somos também agentes geológicos, de uma forma que 200, 300 anos atrás a ciência jamais imaginou possível. Em outras palavras, o tempo antropológico alcançou o tempo geológico. Pois bem, daí o Chakra toma um salto bastante interessante em que ele vai argumentar o seguinte: já não seria, portanto, possível escrever a história da cultura, a história da globalização, a história do capital, sem levar em conta a história da espécie enquanto tal. Certo? Há tantos de nós cortando tantas árvores e queimando tantos combustíveis fósseis que a história da nossa cultura já não pode ser separada da história da natureza. Ou seja, a própria distinção entre ciências humanas e ciências biológicas que está em questão. Durante o Holoceno, esse período que está terminando, no qual nós supostamente ainda estamos, ou seja, nos últimos 10 mil anos, você podia argumentar em favor de uma separação mais ou menos clara entre natureza e cultura. Uma distinção relativamente estável entre a temporalidade do planeta, por um lado, e a temporalidade da história humana, por outro. Hoje, nós nos tornamos agentes geológicos a tal ponto ou em tal grau que é a própria dicotomia entre natureza e cultura, que deve ser questionada. Essa separação entre história humana e história natural, ela tem sido relativamente estável, pelo menos desde Hobbes e Vico, né? A crise dessa separação, a crise dessa fronteira, coloca as ciências humanas, me parece, num dilema que eu vou tentar descrever a partir de agora. Se nós tivéssemos que apontar um fio condutor de todas as ciências humanas no século XX, um bom candidato seria a desnaturalização, ou o processo de demonstrar como cultural, histórico, algo que parecia natural, certo? Isso é algo que nós fizemos nas ciências humanas ao longo do século XX, na sociologia, na antropologia, na história, na crítica literária, na filosofia, no direito.
basicamente tem sido esse o pão com manteiga das ciências humanas nos últimos 100 anos, pelo menos, certo? Então a hierarquia entre homens e mulheres é um dado natural. Não, aí você vai lá com a historiografia, com a sociologia e mostra que essa hierarquia é historicamente construída, certo? Esse tipo de operação de desnaturalização tem sido o fio condutor, ou um dos, pelo menos, um dos fios condutores entre as várias ciências humanas ao longo, pelo menos, do século XX, do que se convencionou chamar giro linguístico das ciências humanas, né? Nesse tipo de operação, de desnaturalização, a natureza ocupa uma posição curiosa. Ela ocupa uma espécie de horizonte que está permanentemente recuando, uma espécie de limite móvel que se afasta e que constitui um campo que nunca está presente, nunca encarna uma existência positiva. Nessas operações de desnaturalização, nós sempre estamos treinados a mostrar o que a natureza não é, certo? A hierarquia entre homens e mulheres não é natural, a dominação de classe não é natural, a ideologia X ou Y não é natural. Quer dizer, nós, nas ciências humanas, estamos treinadíssimos a mostrar o que a natureza não é, né? Nós temos muito mais problemas quando se trata de definir o que a natureza é. Ou seja, como falar da physis pressupondo nela uma existência positiva, certo? Pressupondo que nós podemos dizer algo sobre ela, sobre o que ela é. Então, segunda conclusão que nós poderíamos avançar aqui, que no momento de crise definitiva entre natureza e cultura, no momento de crise definitiva da separação de história humana e história natural, as ciências humanas já não podem se limitar às operações de desnaturalização. As ciências humanas teriam que formular um discurso sobre a natureza como positividade. Teriam que ser capazes de dizer algo sobre ela, né? A minha premissa aqui é que esse seria um dos requisitos para uma compreensão diferente dos direitos humanos, em sintonia com as constituições do Equador e da Bolívia, que eu adianto aqui para vocês, no final tem uma partezinha sobre essas constituições, mas o que essas constituições fazem de muito notável é que elas expandem a noção de sujeito de direitos para além da espécie humana, né? Elas estabelecem animais não humanos, corpos d'água, como sujeitos de direitos. Então, seria precisamente no Antropoceno, que é o período marcado pela centralidade humana na mudança climática, que nós teríamos, claro, que retirar o antropós da sua posição privilegiada, certo? Teríamos que retirá-lo da condição de único sujeito de direitos. Para realizar essa tarefa, proponho eu para vocês, nós teríamos muito a aprender com as sociedades ameríndias, que tem uma vasta gama de conhecimentos no que nós poderíamos definir como uma compreensão não antropocêntrica do mundo. E é essa apresentação que eu passo agora. As sociedades ameríndias desenvolveram ao longo dos séculos uma gama de conhecimentos nisso que a gente poderia chamar de compreensão não antropocêntrica do mundo. Provavelmente, a teoria mais sofisticada na elaboração do que seria essa compreensão vem sendo desenvolvida nas últimas 3 décadas pelo antropólogo brasileiro Eduardo Viveiros de Castro, e que vem circulando sob a rubrica de perspectivismo ameríndio. Depois, inclusive, Viveiros diz que não é exatamente o melhor nome, mas enfim, foi o nome que pegou, certo? A primeira coisa a se definir aqui é o conceito de perspectivismo, que não é redutível a subjetivismo, relativismo ou qualquer desses outros termos correlatos na tradição filosófica ocidental, né? O Viveiros argumenta, inclusive, que o conceito de perspectivismo atravessa, ele é ortogonal à própria oposição entre relativismo e universalismo. Em outras palavras, com perspectivismo aqui, a gente não está querendo dizer que diferentes espécies vejam o mundo de diferentes maneiras. Trata-se, na verdade, do oposto. Todas as espécies veem o mundo da mesma maneira, segundo os ameríndios. O que muda é o mundo que elas veem. Elas veem outro mundo.
Ou seja, o perspectivismo ameríndio não é um multiculturalismo, porque uma perspectiva não é uma representação. Seria melhor pensar em termos de um multinaturalismo, de que se experienciam diferentes mundos. Por um lado, a lógica ocidental é a lógica aristotélica da contradição, certo? As coisas são A ou são B. Se são A, elas são não B. Se são B, elas são não A. Essa é a nossa lógica, né, aristotélica até hoje, certo? Do ponto de vista ameríndio, a dicotomia como um todo é vista como uma linha de fuga numa concepção essencialmente transformacional do mundo, né, no qual esse princípio da contradição em que A e B não podem coexistir não se aplica. Para tentar explicar isso, eu vou relatar mais uma anedota, que é trabalhada pelo Viveiros num livro chamado Inconstância da Alma Selvagem, em que ele remete a um relato do Padre Vieira, no Sermão do Espírito Santo. Nesse sermão, o Padre Antônio Vieira distingue entre as estátuas de mármore e as estátuas de murta. As estátuas de mármore, murta é uma planta, né? As estátuas de mármore, segundo o Padre Vieira, demorariam muito tempo para serem construídas, levam muito trabalho, mas uma vez que elas estão prontas, elas estão firmes e permanecem. As estátuas de murta seriam o contrário. Elas são fáceis de construir, mas no momento em que o jardineiro termina de construir, o mato já começa a crescer de novo e a estátua se desfaz, certo? O Vieira vai comparar os tupinambás com estátuas de murta. Por quê? O grande choque dos portugueses que chegam ao Brasil no século, que começa o processo de evangelização no século XVI, é diferente do que acontece no México ou no Peru. Os portugueses não encontram um sistema fechado de crenças que se oponha ao cristianismo ocidental. Os tupinambás não tinham deuses. Eles encontram uma outra lógica que incorpora todas essas diferentes crenças e passa de uma crença a outra num processo que para os portugueses é absolutamente incompreensível. Então diz o Padre Vieira num momento sensacional do sermão: eles recebem tudo o que lhes ensinam com grande docilidade e facilidade, sem argumentar, sem replicar, sem duvidar, sem resistir. Mas são estátuas de murta que, em levantando a mão e a tesoura, o jardineiro, logo perdem a nova figura e tornam a bruteza antiga e natural, a ser mato como Dante zero. Quer dizer, a estupefação dos portugueses no século XVI, no Brasil, no processo de evangelização, não é a de que existisse um sistema de crenças oposto ao cristianismo. Eles estavam preparados para isso, né? O que causa a estupefação é que hoje o evangelista ensina, o tupinambá aprende, assimila, aceita, e no dia seguinte ele parece ter esquecido tudo e continua agindo como selvagem. As crônicas portuguesas do século XVI e XVII estão repletas dessa estupefação, dessa perplexidade causada pela resposta ameríndia à evangelização. Eles não pareciam se opor às crenças portuguesas, com um conjunto estruturado de crenças próprias. Não reagiam baseados numa concepção contraditória de mundo, como por exemplo o Amampoma no Peru, certo? Não apresentam uma cosmogonia alternativa à cristã. Parecem maleáveis, miméticos, aceitadores dos vários valores portugueses, só para, num segundo momento, esquecer tudo e passar a outra coisa. Claro que eles não estavam esquecendo nada, né? Essa é a percepção portuguesa. Eles estavam recusando-se a impor maniacamente sua identidade sobre o outro e recusando-se também a recusar esse outro. Os ameríndios, aí argumenta Viveiros, atualizavam uma relação com o outro, transformando a própria identidade. A inconstância da alma selvagem, no seu momento de abertura, é a expressão de um modo de ser onde é a troca, e não a identidade, o valor fundamental.
Né? O valor fundamental para o ocidental é a identidade. Né? Eu sou eu e vou me impor sobre o outro ou vou aceitar a imposição do outro. Né? A operação aqui é análoga àquela realizada por outro antropólogo, hoje autor já de um clássico, Pierre Clastres, que, num livro notável, que eu recomendo cada vez mais como um livro politicamente muito importante para o nosso tempo, A Sociedade contra o Estado, ele argumenta, ou nos convida a pensar um paradoxo de um poder não coercitivo, então, que é o poder das sociedades ameríndias, onde o chefe não manda nada. Né? O chefe é aquele cara que não tem privilégio nenhum, né? E está sempre sujeito, por exemplo, a que as pessoas, como diz o Viveiros, numa conversa que a gente teve outro dia, votem com os pés, ou seja, que se levantem e vão embora e deixem o chefe lá. Né? Nesse livro, então, Clastres nos convida a pensar o paradoxo de um poder não coercitivo, o paradoxo de um lugar de poder que é baseado no desprovimento. Né? Pois bem, essa ausência de uma posição propriamente evangélica, dogmática, ante a crença, estaria vinculada, propõe o perspectivismo ameríndio, a uma concepção essencialmente transformacional do mundo, no qual a humanidade e a animalidade são pensadas de uma maneira bem diferente daquela em que nós as pensamos. O Viveiros aponta que há uma noção que é virtualmente universal no pensamento ameríndio, que é a de um estágio originário de indiferenciação entre humanos e animais. Certo? Bom, nós compartilhamos isso também, certo? Para nós ocidentais, os humanos somos ex-animais, certo? Nós passamos de um estágio de animalidade, que nós éramos, né, um elemento da natureza, e fomos evoluindo, né, Homo de Neandertal, Homo sapiens, etc. Né? Passamos da animalidade à humanidade. Essa é a historinha que nós ocidentais contamos sobre a nossa identidade. No caso dos ameríndios, sugere o Viveiros, a condição original, comum entre humanos e animais, não é a animalidade, como é para nós, e sim a humanidade. Ou seja, para nós ocidentais, nós humanos somos ex-animais. Para os ameríndios, os animais são ex-humanos. Daí, todos os mitos ameríndios, que seguramente muitos de vocês conhecem, mitos amazônicos, que contam a história de como um animal deixou de ser humano. E a história nunca é, como é para nós, a história de um pecado original. Ela é a história de um erro, de um tropeço. Então, por exemplo, o javali era humano, e aí disseram para ele, olha, você tem que atravessar o rio na canoa de madeira mole. Mas ele erra, se confunde, e atravessa o rio na canoa de madeira dura. E aí deixa de ser humano, vira javali. Só que a humanidade permanece nos animais como um atributo visível para aquela espécie e também para os olhos transespecíficos do xamã. Isso que é o xamã. O xamã é aquele que vê a humanidade na espécie cuja humanidade só estaria visível para aquela própria espécie. Há uma palestra do Viveiros, da qual eu vou retirar a anedota que se segue, que já encaminha a conclusão, que se chama, eu recomendo muito, ela está no YouTube, fácil de achar, chama-se A Morte como Quase Acontecimento. São 14 vídeos, uma palestra como essa aqui, mais ou menos de 1 hora, em que ele narra alguns dos muitos mitos amazônicos que contam a história de como as onças, quando elas se reúnem longe dos humanos, elas se livram das suas peles e se revelam como pessoas, né? Quando elas estão longe dos humanos. A onça, claro, é um animal muito importante no bioma amazônico porque é o predador por excelência, né? Ele está no topo da cadeia predatória. Quando elas se reúnem, então, elas cantam e dançam e falam entre si, retiram a pele de onça e se revelam como pessoas. É muito importante não entender essa pele dentro da nossa posição metafísica entre aparência e essência. Não se trata de que a pele é só uma roupagem. Não. É inclusive o contrário. A roupagem é uma pele, ou seja,
Quando as sociedades ameríndias colocam uma máscara, aquela máscara não é entendida como nós ocidentais entendemos a máscara, que é dentro da dinâmica aparência-essência, certo? Eu coloco uma máscara para esconder o meu rosto real, né? Nas sociedades amazônicas, as máscaras animais são dotadas de um poder transformacional, que altera metafisicamente a identidade dos personagens, certo? Ou dos seus portadores, quando ela é usada no contexto ritual apropriado, né? Então, vestir uma roupa máscara não é ocultar uma essência humana que está por trás, mas ativar os poderes de um corpo ou outro, né? O que Deleuze, em textos muito notáveis, chamou de devir animal, né? Então, o resultado é que, apesar de que nós nos vemos como pessoas, essa percepção difere da forma como as outras espécies nos veem e veem a si mesmas. As onças também se veem como pessoas. Aos olhos dela, nós não somos senão presa, ou selvagem, né? Pois bem, o Viveiros, então, o perspectivismo ameríndio seria isso, um mapeamento de uma compreensão do mundo que seria comum às sociedades ameríndias, que está ancorada numa teoria segundo a qual a forma como os humanos vemos os animais não humanos, e assim como nós vemos o resto das subjetividades que povoam o universo, plantas, espíritos, até mesmo os objetos, artefatos ou fenômenos meteorológicos, é diferente da forma como esses seres veem os humanos e veem a si mesmos, né? Tipicamente, nós humanos nos vemos como humanos, vemos os animais como animais, vemos os espíritos, quando a gente vê espírito, como espírito. Mas, os predadores e os espíritos não nos veem como humanos, eles nos veem como presa, ou seja, como animais. Por outro lado, as presas veem os humanos como espíritos ou como predadores. Enquanto que os predadores e os espíritos se veem a si mesmos como humanos. Eles apreendem-se ou se tornam antropomorfizados e experienciam seus próprios hábitos sob o signo da cultura, não sob o signo da natureza. Ou seja, as onças veem o sangue como o cauim, por exemplo, veem, cito Viveiros, seus atributos corporais, pelagem, plumas, garras, bicos, etc., como adornos ou instrumentos culturais, veem o seu sistema social organizado do mesmo modo que as instituições humanas, como com chefes, xamãs, festas, ritos, etc. Então, do ponto de vista ocidental, a humanidade seria a posse de certos atributos ou de certa essência que falta aos animais. Do ponto de vista ameríndio, a humanidade seria uma posição que pode ser ocupada por várias espécies. Em outras palavras, não há essência humana quando a humanidade se torna um conceito puramente posicional. A minha pergunta aqui, para encaminhar agora a conclusão, é a seguinte: o que esse mundo, no qual tudo é humano, poderia nos ensinar de antídoto ao nosso antropocentrismo? Ao antropocentrismo que nos levou à situação catastrófica climática que nós vivemos hoje. Será que não seria instrutiva esse conjunto de visões de mundo, né? Aqui eu faço uma última referência a um texto do Viveiros, que é um texto importante, eu acho, para a turma de letras, porque é um texto sobre a estrutura pronominal das línguas ameríndias, e ele toma os exemplos das línguas tupi-guarani. Ele mostra o seguinte: enquanto que o pronome de primeira pessoa, eu, seria a instância propriamente dotada de alma, de subjetividade, de espírito, né? O pronome da terceira pessoa, ele, ela, é a esfera pessoal da natureza. E na segunda pessoa, tu, a sobrenatureza na forma de outro como substituto. Então, para exemplificar isso, há um relato que é mais ou menos arquetípico nas sociedades ameríndias amazônicas, que é o seguinte: um homem está caminhando pela floresta e ele vê um ser que inicialmente lhe parece um animal.
mas que termina sempre sendo um espírito ou sendo um morto que lhe fala, né? Essa interpelação, para quem se lembra de Althusser, né? Althusser define ideologia como a resposta a uma interpelação. Então o policial grita: ei, você aí! Na hora que você vira, você está na ideologia. Isso é ideologia, né? Esse é mais ou menos a mesma cena, né? Esse espírito, que parece um animal, te chama, né? No momento que você dá a volta, você deixa de ser humano e se converte em presa, né? Você respondeu a interpelação da onça. Pois bem, o Viver nos mostra nesse artigo. Esse artigo está publicado na revista Mana e é extraordinário. Está disponível na internet e se chama Os Pronomes Cosmológicos. Aqui. Os Pronomes Cosmológicos e o Perspectivismo Ameríndio, um artigo na revista Mana, na revista de Antropologia do Museu Nacional, do ano de 96. Em que ele mostra uma coisa muito notável, e é uma grande sacada, que nas línguas ameríndias, o termo que corresponderia a ser humano não funciona como substantivo, como entre nós, mas funciona como pronome, uma estrutura pronominal. Ou seja, o termo que designa ser humano funcionaria como aquilo que nós em linguística chamamos shifter, né? Isso é uma palavra de sentido vazio, que só deítico, graças, deítico. É um deítico. Palavras como eu, aqui, hoje, amanhã, agora, você. Todas essas palavras, elas são vazias semanticamente. Elas só adquirem o seu sentido no momento que são pronunciadas, certo? Esse seria o caso dos termos que designam ser humano nas línguas ameríndias. O antropocentrismo ocidental e o antropomorfismo ameríndio, portanto, não apenas não se confundem, eles implicam posturas diametralmente opostas com relação ao mundo, com relação à natureza. Ou seja, o antropomorfismo ameríndio é anti-antropocêntrico, né? Precisamente porque, num mundo onde tudo pode ser humano não é tão especial, né? Pois bem, qual é a relevância disso no momento de crise climática que nós vivemos? Elas adquirem relevância relevada no contexto descrito pelo Chakrabarty, né? No qual os seres humanos nos tornamos agentes geológicos de tal magnitude que estamos danificando processos permanentes, básicos da Terra, né? Os nossos conceitos de desenvolvimento, tanto o capitalista como o socialista, pressupõem, mesmo que silenciosamente, que os recursos são infinitos, não é mesmo? E que as possibilidades de explorar esses recursos são ilimitadas. Esse modelo desenvolvimentista pressupõe também um conceito de racionalidade, né? Um conceito de racionalidade humana baseado na sujeição e na exploração dos animais não humanos e na exploração da natureza, né? Eu acho que aqui já está claro a relação entre tudo isso e as preocupações de vocês no seminário sobre sustentabilidade, não é mesmo? Nós estamos enfrentados pela primeira vez com a visão concreta de uma escassez global de água e com o fato de que a atividade humana já excedeu a capacidade produtiva do planeta. Os cálculos da World Wildlife Fund são de que a humanidade já está usando recursos equivalentes a 1,5 planeta, né? Nesse contexto, nós teríamos então que questionar a própria primazia do humano, a própria centralidade do antropós, né? Na área do direito, existe já uma bibliografia incipiente que tem questionado as limitações das concepções antropocêntricas de direito. Eu tenho aqui parte dessa bibliografia, quem for do direito quiser conversar sobre isso, depois é só me avisar. Cada vez se oferece mais fundamentação jurídica para que animais e a própria natureza adquiram a condição de sujeitos dotados de direitos. Tanto a Constituição Equatoriana de 2008 como a Constituição Boliviana de 2009 fazem isso, imbuídas ambas do saber dos povos ameríndios, né? Dos povos andinos, que se referem à totalidade da nossa relação com o planeta, né? O que nós chamamos de Gaia, eles também têm um nome especial para isso, né? Pachamama. Pachamama não é só a Terra, Pachamama é o conjunto da nossa
existência na Terra e da existência de todos os outros seres em relação com a Terra. O artigo 255 da Constituição da Bolívia estabelece, cito, princípio da harmonia com a natureza, defesa da biodiversidade. Bom, até aí nada muito novo, mas o final do artigo é bem notável. E a proibição da apropriação privada para uso e exploração exclusiva de plantas, animais, micro-organismos e qualquer matéria viva. Então é uma Constituição que vai além da defesa dos seres não humanos para conceder a esses seres o estatuto de sujeito jurídico. Nesse contexto de relevância renovada, digamos, das questões ecológico-culturais, claro, a América Latina não é um terreno entre outros, né? E a Amazônia não é uma região entre outras. A maior reserva de biodiversidade do planeta concentra também algumas das batalhas políticas, ecológicas mais decisivas do nosso tempo. Algumas que podem ser citadas fora do Brasil. A construção da estrada que atravessaria o Parque Tignes na Bolívia e que foi barrada pela mobilização indígena que forçou o governo Evo Morales a renunciar ao projeto e a negociar. No Peru, a capitulação, digamos, do governo de Ollanta Humala a uma agenda desenvolvimentista inspirada pelo Brasil, né, tem trazido também dano severo ao bioma amazônico. Em geral, em parceria com empreiteiras brasileiras, né? Como nós sabemos, o Brasil é o país origem desse modelo desenvolvimentista, no qual, particularmente nos últimos 2 anos e meio, desde antes também, mas particularmente nos últimos 2 anos e meio, impôs-se claramente uma concepção de Amazônia herdada, grande ironia, do projeto geopolítico de Gobernador Couto e Silva para a ditadura militar. A concepção da Amazônia como lugar a ser colonizado, produtivizado, rentabilizado para o capitalismo, né? Maiormente através das onipresentes hidrelétricas, da expansão da pecuária, da expansão da fronteira agrícola, né? É uma concepção formulada na ditadura militar, na geopolítica de Gobernador Couto e Silva e levada a cabo por uma presidenta ex-torturada da ditadura. Em particular, a construção da usina de Belo Monte, a obra mais cara da história do Brasil, onde não existe sequer um jornalista, com danos irreparáveis ao rio da diversidade nacional, o rio Xingu, tem sido fonte de uma série de questionamentos ecológicos, jurídicos, energéticos, econômicos, etc. E foi num desses questionamentos que o Procurador da República, um dos brasileiros que eu mais admiro hoje, Felício Pontes Júnior, do Ministério Público Federal do Pará, explicitamente se referiu à jurisprudência antropocêntrica como ultrapassada. E, através de uma analogia com a expansão de estatuto jurídico aos escravos no século XIX, ele argumentou que os direitos da natureza estavam sendo violados, né? A crise ecológica, então, seria um exemplo do que Timothy Morton chamou de hiperobjetos. E eu colo a definição aqui de uma resenha da Débora Danowski, professora de filosofia da PUC-Rio, em que ela explica, né? Os hiperobjetos seriam objetos que desafiam a nossa percepção do tempo e do espaço, posto que estão distribuídos de tal maneira pelo globo terrestre que não podem ser apreendidos diretamente por nós, ou que duram ou produzem efeitos cuja duração extravasa enormemente a escala da vida humana conhecida. O aquecimento global, por exemplo, seria um caso de hiperobjeto, né? Não tem nenhum fenômeno singular, único, que você possa apontar, assim, eis aqui o aquecimento global, né? Não se trata disso. São um conjunto de fenômenos que são claramente demonstráveis, mas que se manifestam de forma que escapa a essa identificação empírica imediata, né? A crise ecológica seria, então, ao mesmo tempo, óbvia e invisível, urgente e dilatada, especificamente contemporânea e radicalmente intempestiva. O paradoxo, como se deduz, então, de todo o anterior? A própria urgência do conceito de direitos não humanos é um produto da razão antropocêntrica, um lembrete de seus limites e de seus fracassos.
O paradoxo final também poderia ser este. A mais poderosa crítica da razão antropocêntrica vem hoje das narrativas ameríndias, estruturadas a partir da antropomorfização de animais não humanos, espíritos, plantas e corpos d'água. O que permanece para ser resolvido é o dilema. Será que já é ou não é tarde demais para aprender com eles, neste mundo em que, se tudo é humano, ser humano já não é tão especial? Obrigado. A primeira coisa que eu notaria, eu acho que talvez o aspecto mais importante da sua fala me parece ser esse pressuposto de um multinaturalismo, né, que está presente no Viveiros de Castro, que é ao mesmo tempo de uma transculturalização, né? Ou seja, coloca como uma premissa e não como um ponto de chegada uma espécie de universalidade, né, da cultura. Eu acho que o Viveiros fala isso inclusive naquele texto sobre o pronome, né? Uma espécie de universalidade da cultura, de modo que não só o homem tem cultura, mas de alguma maneira o próprio animal, de alguma maneira, pode ser abrangido nessa noção de cultura. E aí, diante disso, eu creio que isso é notável, né? A humanidade como uma posição que pode ser ocupada pelas espécies, né? Isso você falou, inclusive, e isso relacionado à questão do pronome, né, que também como você referencia o texto do Viveiros de Castro 96, eu li, e essa noção do pronome, ele usa até o agente, seria um deítico esse agente, né, que vai, de certo modo, né, significar a pessoa, mas que refere à presença dessa multinaturalidade das almas, dos espíritos, que se espalha toda uma cultura e engloba naturezas diferentes, engloba corporidades diferentes, corpos diferentes. Então ele não é, dessa perspectiva, um designador rígido de uma essência, senão um operador que vai situar uma perspectiva, né, a perspectiva, no caso, humana, não necessariamente antropocêntrica, mas a perspectiva humana, e que vai separar, então, vai colocar, então, portanto, a possibilidade daquilo que se considera como ente ser também um ser humano, né? Nesse sentido, se eu não li errado, me parece que é exatamente essa a discussão do Viveiros, né? Sendo isso, então, portanto, uma relação, uma posição ideal, e eu gostaria de retomar aqui um pouco, no começo do seu debate, você trouxe o Agamben, né? E o Agamben, no livro A Linguagem e a Morte, uma das preocupações dele é exatamente essa, de colocar, de situar o lugar do ser humano também a partir do Deítico e também a partir de Benveniste, né? Jacobson e Benveniste, como uma espécie de abertura para o ser, abertura para a linguagem, né? Suspensão, inclusive, do ser, pela voz. E você citou em algum momento a voz do animal e a voz do ser humano. Então, quer dizer, nesse sentido, do lugar de uma negatividade, o ser humano teria também, do ponto de vista da linguagem, como um operador do próprio ser humano, uma espécie de suspensão ou uma espécie de culturalização, vamos chamar assim, que dá uma potência de alguma pessoa se designar como ser humano. Mas essa potência está, na verdade, neutralizada, ou, por assim dizer, negativizada, na própria noção de linguagem como langue. Nesse sentido que eu faço a minha pergunta, em que o perspectivismo se diferenciaria radicalmente dessa posição que está bastante compartilhada por Hegel, Heidegger e pela filosofia ocidental, que você falou até da linguistic turn, nesse sentido também está, de certo modo, no coração das visões relativistas da cultura, se a gente pensar, por exemplo, em Hort e outros intelectuais desse tipo, né, dessa esteira. Como, então, portanto, se coloca a diferença desse perspectivismo ameríndio em relação a isso? Ou seja, é também, o que eu quero dizer é que, do ponto de vista de uma metafísica ocidental, é preciso haver uma anulação, né, de uma existência física, de um corpo, e para colocar a ideia de potência, que está presente na Gama, mas que, eventualmente, essa potência, ela, na medida em que ela, de certo modo, ela se plasma na ideia de voz, ela acaba não sendo extensível a quem não tem voz. E aí vem de novo as questões que estão presentes em Aristóteles entre a bios e a zoé, como logos, como o lugar da diferença entre bios e zoé, e toda a organização biopolítica e política em torno disso. Então seria uma primeira pergunta, uma primeira abordagem, né, para tirar o máximo possível da sua contribuição. Muito obrigado, Antônio, pela hipérbole também sobre a erudição, que então não é dessas coisas.
Mas eu acho que a pergunta procede e é antecipada, inclusive, pelo Viveiros, num livro que seria bem legal que saísse aqui. É um livro que saiu em espanhol, você consegue em espanhol em edição para Kindle. Se chama Metafísicas Caníbales, Metafísicas Canibais, que é, digamos, o livro deleuziano do Viveiros, né? E aí, assim, não vou me estender muito nessa coisa da diferença entre perspectivismo e relativismo, porque ela está bem elaborada lá e é uma discussão técnica, né, bem particularmente técnica na história da filosofia, que toma muitos ramos diferentes e tal. O relativismo, em geral, ele está associado na filosofia ocidental numa posição ao universalismo, né? Então, ou ao universalismo, quando o tema é cultura, digamos, ou ao empirismo, né? Quando o tema é epistemologia. Então, a representação clássica desse debate, né, é aquela caricatura, assim, a lua existe porque eu a vejo, né? Ou a lua existe e o eu vê-la ou não vê-la é irrelevante, né? Essa última posição é a posição do empirista. No caso, então, esse debate, né, ele já, de cara, ele pressupõe, digamos, um modelo, que é o modelo ocidental de representação, certo? Então, assim, está lá a lua, está aqui. O meu ver é uma representação da existência empírica que a lua tem, né? Não há, me parece, posição nesse debate que escape desse modelo platônico de representação, né? Está lá a coisa, está aqui o simulacro da coisa. O simulacro da coisa pode até ser, como é o caso da posição relativista, né, aquilo que justifica ou que fundamenta a existência da coisa, mas a separação entre elas está dada. No caso do perspectivismo, eu acredito que aí é um pouco diferente, né, porque não se trata de que as onças pensem que elas são pessoas. As onças são pessoas. Quer dizer, a separação entre aparência e essência não funciona do mesmo jeito. Ela não opera ponto, né? Ou seja, quando o perspectivismo coloca que a humanidade é uma posição, ele não está dizendo que qualquer espécie ocupa uma determinada posição humana que vai lhe permitir aceder a uma determinada essência humana colocada ali, não. Aquela posição é a própria essência, ou seja, é uma não essência, portanto, né, na medida em que aquela posição pode ser ocupada, ela não tem substância nenhuma, ela pode ser ocupada por qualquer espécie, né? Então, assim, para não estender muito esse debate filosófico, eu diria que a grande diferença é essa, a de que a perspectiva nessa teoria, ela não é uma representação, né? O perspectivismo não é uma teoria da representação, uma teoria da intensidade. Você pode dizer que ela é uma teoria da intensidade, ou uma teoria da posicionalidade, mas não uma teoria da representação, né? E a segunda diferença muito importante é a presença do animal e do não humano na posição não de objeto observado, mas na posição de sujeito da observação, né? Isso muda tudo, né? Porque nos debates ocidentais entre relativismo e universalismo, ou entre subjetivismo e empirismo, né, o animal é sempre aquilo que é olhado, né? Sempre o ele. Sempre o ele, é sempre o ele, né? E no perspectivismo não. Quer dizer, não existe essa separação, digamos, que nos confere um estatuto, né, especial ou humano. Essas duas diferenças me parecem fundamentais. A sessão está aberta para perguntas, hein? Por favor. Aquela
ultimamente estou estudando um artigo, né, que ele fala da psicanálise das histórias infantis, até eu trato muito do Bettelheim nesse artigo, e eu gostaria de fazer uma pergunta que me intriga relacionando essa questão. A literatura infantil, ela seria capaz de operar na sociedade a ideia de antropomorfismo? Porque, na verdade, a fábula, ela traz para a criança a ideia de um ser animal, só que a criança interpreta aquilo como se ela fosse o personagem animal, e não como se ela fosse um ser humano avaliando a atitude do animal. Então seria uma ideia bem diferente que se poderia trazer socialmente para a criança já desde o início, e se modificaria de uma certa forma socialmente a ideia que se tem hoje de antropocentrismo para um antropomorfismo. Espetacular a sua pergunta. Realmente espetacular a sua pergunta. Ela é tão boa que eu não tenho resposta. Não, eu vou elencar aqui as várias razões pelas quais eu não tenho resposta. Quem sabe alguma delas te sirva, né? Em primeiro lugar, eu sou muito ignorante em literatura infantil. Sempre fui muito curioso, mas enfim, através dessas coisas, né? Às vezes as leituras são contingências, né? Coisas que você não leu, não porque não lhe interesse, nem nada, mas porque são contingentes. Agora, uma das coisas que sempre me chamou a atenção nessa dimensão, digamos, fabular da literatura infantil é essa, né? Não é... Veja bem, porque tem duas formas de você representar o antropomorfismo, imagino, na literatura infantil. Uma delas é dizer assim: nas fábulas, os animais são como humanos, né? Eles falam, sentem, se organizam, etc, etc, como se fossem humanos, que é uma formulação ainda me parece antropocêntrica, na medida em que pressupõe que esses atributos são necessariamente, essencialmente humanos, né? E tem uma outra formulação que me agrada mais, que é a de que não existe uma separação ontológica entre animais humanos e animais não humanos, porque nas fábulas, quando aparece o humano também está na mesma dinâmica, né? Ele está conversando com os animais, enfim. Essa, eu acho que seria um grande filão. Eu não sei se já existe alguém trabalhando com isso. Provavelmente tem, né? Sempre tem alguém trabalhando com o que a gente imagina. Mas, se alguém conhece, digamos, trabalho de pesquisa sobre a dimensão anti-antropocêntrica do antropomorfismo das fábulas infantis, eu me interessaria muito por conhecer. Eu não conheço. Mas, ouvindo essa pergunta, eu já vislumbro, assim, um projeto de pesquisa muito notável, porque não se trata só de que os animais, eu acho que nos Irmãos Grimm, por exemplo, é bem isso, né? Não se trata só de que os animais tomam emprestado atributos que são dos humanos, não é só isso, né? O que a fábula faz é dinamitar a separação ontológica entre o animal humano e o animal não humano. Porque no momento que o humano chega, ele está na mesma dinâmica, ele não tem nenhum atributo ontologicamente distinto dos atributos dos animais, né? Ou seja, não é só uma questão que os animais falam, né? O potencial transformador, subversivo, renovador, anti-antropocêntrico disso é extraordinário, né? É extraordinário. É tudo que eu posso dizer, mas a sua pergunta me fez abrir um universo, assim, muito interessante de indagação. E é só o que eu tenho, desculpe, uma indagação. Desculpa pular, Idel, mas é curioso que o assunto tenha vindo e você fala de pesquisas nesse sentido. Eu não posso deixar de citar uma orientanda de iniciação minha, que está trabalhando com Angela Carter, e um dos contos dela é exatamente esse, do Tiger's Bride, né, em que a mulher se apaixona pelo tigre e depois ele se despe, tigre despe a roupa e é um homem, e ela depois, exatamente, ela está trabalhando com algumas dessas noções, então assim, chama atenção. Que bacana. Foi uma coincidência, Angela Carter. Tá. Uma coincidência notável. Eu vou anotar, eu vou procurar. Eu preciso fazer justiça com a Luísa e mencioná-la. Com certeza. E como é o nome da sua orientada? Luísa Monteiro. Ainda é um trabalho de iniciação científica, mas tem rendido já coisas bem interessantes. Legal. Acho que fica aberto de novo, Pedro.
Eu teria não uma pergunta, mas uma constatação em torno da tua palestra. Assim. Eu percebi que a tua palestra fala de uma maneira um tanto oblíqua da literatura. Então eu queria, talvez, assim, como a nossa pergunta, no fundo, o que pode a literatura, tá no nome do evento, né, pegasse essa obliquidade e aproximasse diretamente da literatura. Porque eu consigo ver em alguns livros um potencial dessa percepção do não humano, eu acho. E até em livros que a gente não espera isso, como Minha Paixão Segundo G.H. da Clarice Lispector também, acho que é um caso do encontro com o animal, ainda mais abjeto do animal, que é muito profundo, muito tocante. Mas de que maneira tu vê isso aproximando da literatura? Esse seria um próximo passo assim, que eu gostaria de dar com esse trabalho. São várias possibilidades, né? Existe já uma tradição nos estudos literários brasileiros de análise da incorporação da mitologia amazônica na literatura, na nossa literatura mais canônica, né? Então aí você vai encontrar trabalhos sobre Macunaíma, trabalhos sobre Raul Bopp, enfim, né? O modernismo brasileiro tem uma vertente importante que incorporou mitos, cosmogonias, relatos amazônicos e tal. Então tem essa vertente que é muito importante na nossa literatura. Agora, existe uma outra vertente que é um pouco distinta e que me fascina mais, assim, eu ainda não tenho também um marco para falar dela não, que é a literatura de metamorfose, a literatura do devir animal, né? Que não é exatamente, digamos, o que o Mário de Andrade faz no Macunaíma, nem o que acontece em Cobra Norato, né? Que é, digamos, uma espécie de adaptação do mito. Né? Eu estou pensando aqui em contos como Meu Tio Yarauetê, do Guimarães, né? Em que existe um devir animal ali, digamos, dramatizado na própria linguagem, né? Existe uma espécie de devir animal da própria linguagem. A Paixão Segundo G.H. seria também outro caso, né? Em que a própria linguagem vai se secando, né? Tem outros casos, né? Muitos outros casos. Na contística mineira você vai encontrar um vasto material. Desde o Burrim Pedrez, do Guimarães, passando pelo Oswaldo França Júnior, Roberto Drummond, pensando no Roberto Drummond, o primeiro Roberto Drummond, Vander Piroli. Em toda essa contística mineira você vai encontrar esses... Aí já não é bem uma metamorfose, mas uma espécie de comunicação privilegiada com o animal, né? Que o animal ali é o depositário de algum saber que você não tem, né? Seria muito interessante assim, fazer um mapeamento, né, dos lugares da animalidade, das possibilidades da animalidade. Eu tenho uma grande amiga, colega, muito querida, Esther, que estará aqui com vocês, não é isso? Bom, Maria Esther Maciel, professora da UFMG, e poeta, contista, ensaísta. Ela tem trabalhado já há algum tempo com a questão da animalidade na literatura. E fronteiras entre o humano e o animal, e representações do animal na literatura e tal. Acho que o centro da pesquisa dela tem sido essa, né, da representação do animal na literatura. E com certeza ela vai ter, digamos, um corpus muito mais organizado para apresentar para vocês. Mas eu diria que, sim, de todas essas instâncias do animal na literatura, essa em que a metamorfose vai engolindo a própria linguagem, como é o caso do conto do Guimarães, do Meu Tio Yarauetê, seriam os que mais me chamam a atenção, os de potencialidade, eu acho, assim, né, mais imediatamente visível para mim. Acho que Rita Só queria lembrar as histórias infantis do Monteiro Lobato. O Sítio do Pica-Pau Amarelo, por exemplo, trabalha muito
questão do humano e do animal. O animal se enxerga como humano. O animal chora nas caçadas de Pedrinho, por exemplo. Sim. A onça chora a perda do parceiro. Enfim, eu acho importante. É um manancial para ser trabalhado nessa perspectiva. Eu acho que não foi ainda trabalhado aqui no Brasil. Acho que se cavucar tem muita coisa, né? Tem muita coisa mesmo. Na obra do Francisco Dantas, né? Que é uma espécie de herdeiro do Guimarães Rosa, que escreve romances muito caudalosos e muito intensos, assim, um trabalho muito intenso com a linguagem. Você vai encontrar isso, o sergipano Francisco Dantas. Eu recomendo muito Os Desvalidos, é um romance muito poderoso, assim, um dos mais poderosos que eu li recentemente na literatura brasileira. Talvez nada menos ameríndio, eu diria, do que o vídeo. Mas as metamorfoses de Ovídio, de certo modo, lembram muito aquilo que você tinha falado sobre uma espécie de esquecimento do humano, o humano virar um animal. Parece que existe uma espécie de formulação do animal nas metamorfoses do vídeo, que passa, inclusive, por uma espécie de... claro, de uma outra maneira, mas uma essencialização de uma característica humana que, de certo modo, gera um animal. Por exemplo, o mito de Aracne é nesse sentido, uma tecelã que compete com Palas Atena e depois acaba virando, por, claro, intervenção da deusa, uma aranha, né? Então, nesse sentido, também existe todo um devido animal, é claro, por uma outra linhagem evidente, mas que também está bastante presente. Rafael? Não é uma pergunta, seria uma modesta contribuição nessa listagem de possibilidades de, a partir da literatura, ver a relação entre o humano e o não humano, que é um elemento bastante significativo do contexto sul-grandense e platino, né, de uma maneira mais ampla, que é a questão da gauchesca e a relação do ser humano com o seu animal, que acaba sendo muito mais que um animal em determinadas situações, acaba sendo um companheiro, né? Tanto que se cunhou aquela imagem do centauro dos Pampas, né? Da fusão simbólica entre o humano e a sua montaria, né? Entre o humano e o seu companheiro de trabalho, de diversas situações. Então essa relação, ver a literatura gauchesca a partir desse elemento simbólico, a proximidade, a relação que o humano e o equino estabelecem entre si, eu acho que pode ser também um caminho, né? Talvez não tenha sido trilhado da maneira como pode ser trilhado. Acho que tem bastante coisa para se pensar a respeito disso aí. Com certeza, sim. Eu conheço a gauchesca argentina melhor que vergonha não pensar isso, né? Conheço a gauchesca argentina melhor que a rio-grandense, infelizmente. Mas na gauchesca argentina acontece muito do equino ser confidente, né? As Penas de Martín Fierro tem um momento em que ele já abandonado, porque o Martín Fierro tem uma dinâmica bem interessante. Ele é publicado em 1872, a primeira parte, como uma espécie de elogio romântico do herói marginal, assim, né? Do herói. E esse poema adquiriu uma popularidade tão grande na Argentina, ele é vendido em tal quantidade, que ele começa a informar a poesia oral, da qual ele supostamente era uma derivação, né? E em 1879, José Hernández publica a segunda parte do Martín Fierro, La Vuelta de Martín Fierro, em que o Martín Fierro já é incorporado à lógica do Estado, né? Ele transforma num bom funcionário, obediente, inserido já no contexto do genocídio eufemisticamente conhecido na Argentina como Guerra de Fronteira, né? Que na verdade é o genocídio dos povos do sul da Argentina. Ali, naquele momento já em que ele está de passagem da condição de vagabundo abandonado para a condição de bom e obediente funcionário estatal, o Martín Fierro tem um momento de lamento, assim, que o único que o entende é o cavalo, né? E com certeza, se a gente pegar por essa linha que você sugeriu, nós vamos encontrar outros exemplos. Só aproveitando, a minha dissertação foi sobre o Martín Fierro, e um outro aspecto interessante do Martín Fierro é que ele vê o aborígene, né? Ele vê o índio, o bárbaro, né? Que ele chama de bárbaro, exatamente como o bárbaro, como uma materialização, corporificação da barbárie, de tudo que existe de mal,
maléfico para a sociedade. Mas ele tem um aspecto positivo que ele vê na vida dos índios, na forma de viver dos índios, é como eles tratam o cavalo. Se tem um aspecto positivo que o Martim Ferro vê na comunidade indígena, é somente esse. Eles tratam o cavalo, a doma e toda a relação que ele estabelece é muito superior, é exemplar para os não indígenas, né? Gaúcho, que bacana, eu não me lembrava desse detalhe. Faz um elogio, faz várias... A relação do índio com o cavalo. Exatamente. Que fantástico, eu não me lembrava dessa parte. No primeiro. No primeiro. Eu só queria chamar a atenção para a modéstia do Rafael, porque ele indicou a ser feito um trabalho que na verdade ele já faz. Na tese dele sobre Silvino Ocampo, que foi defendido. Está aberta a sessão ainda, perguntas? Fábio? Fiquei pensando sobre esse imaginário ameríndio. Você contou a ideia de que os animais seriam humanos que cometeram algum tipo de erro, né? E fiquei me questionando o quanto essa ideia de que os animais são todos humanos, assim como nós, não pode ser uma outra forma de antropocentrismo, ao atribuir a eles uma qualidade humana e não ver os animais como uma alteridade, digamos assim, seja lá o que isso for. A diferença, quer dizer, essa é uma objeção que a teoria antecipa. A diferença é que aqui, humano quer dizer somente uma posição, né? Assim, ela quer dizer simplesmente assim, aquele que tem os atributos da pessoalidade, né? E que, portanto, não é que, digamos, não é que os animais podem ser humanos. Eles são humanos quando estão na posição de humanos. Assim como nós somos humanos só quando estamos na posição de humanos. Quando estamos de frente para a onça, somos pouco selvagens. Ou seja, o que eu quero chamar a atenção é que a teoria, de alguma forma, ela prevê isso, né? Na medida em que a formulação não seria exatamente de que os animais podem, em determinadas circunstâncias, chegar a ser aquilo que nós já somos, né? Na verdade, a formulação da teoria é um pouco diferente. O que é característico do humano aí na teoria é só isso, se ver como humano, se ver como aquele que tem os atributos da pessoalidade, da iniciativa, da alma, da vontade, da subjetividade, ou seja, tudo isso que nós, né, atribuímos a... poderia chamar de pessoalidade, em vez de humanidade. Só porque pessoalidade seria um pouco confuso, né? Porque a gente tem uma outra palavra com essa raiz e tal. Mas é só isso, assim, é o fato de que... não é o fato de que eles podem vir a ser. Eles são, sempre que estão nessa posição, né, de se verem enquanto tais. Um pouco mais pro lado do direito, já que tu falaste da universalidade dos direitos humanos, né? Eu queria saber de que maneira tu vê o direito brasileiro aqui se aproximando dessa noção de expansão dos sujeitos de direito para além do ser humano, até porque, se a gente for ver, as normas jurídicas, no geral, elas não acompanham os fatos sociais com a mesma rapidez que deveriam acompanhar, né? Que deveria caminhar. E de que forma a literatura poderia contribuir para isso? Bom, o Moisés é do direito levantou a mão, então acho que eu vou deixar ele responder. Coincidência, né? Eu ia fazer a pergunta e ele falou exatamente antes. Então eu vou... Primeiro eu queria te agradecer pela palestra, foi um prazer te ouvir pela primeira vez pessoalmente. A gente já está em contato há tanto tempo. Parabéns pela palestra. Então, a minha questão, eu não tenho resposta para ela, né? O compartilhamento de uma aporia que está na tua fala e que se baseia nessa articulação que eu queria discutir, colocar no início entre o conceito de direitos humanos e toda essa questão ecológica, né? Porque a sensação que eu tenho em relação ao direito é exatamente a inversa que tem em relação à literatura. Enquanto tu vê na literatura uma máquina que produziu muita coisa interessante que tem que ser recuperada, eu vejo no direito uma máquina totalmente insuficiente para receber a potência desse discurso ameríndio. Eu acho que a estrutura do direito ela é completamente deficitária
em relação a esse pensamento. Então, eu sou completamente cético que o pensamento, digamos assim, a estrutura dos direitos humanos seja capaz de dar conta da radicalidade dessa questão do perspectivismo. E não só apenas pelo fato de ser antropocêntrico o discurso dos direitos humanos, não só apenas, mas também por um nível estrutural. E aqui, então, eu queria fazer uma articulação do pensamento do Eduardo com o pensamento do Alexandre Nodari, né, para ver assim, o que para mim, digamos assim, gera essa incompatibilidade ou intraduzibilidade, né, desse perspectivismo no nível dos direitos humanos. Porque os direitos humanos, eles são pensados a partir do modelo da propriedade. Né? Todo modelo, digamos assim, que articulou esses sujeitos que têm direitos subjetivos, direitos, portanto, de um sujeito, é pensado a partir da propriedade. Né? O que é o direito à liberdade, por exemplo? É o direito à minha liberdade. O que é o direito à vida? É o direito à minha vida. Né? Então, o meu, aquilo que me pertence. Né? Então, a estrutura jurídico-dogmática dos direitos fundamentais é uma estrutura baseada na propriedade. Enquanto que essa estrutura que tu coloca, ameríndia, da perspectivação, ela é uma estrutura, e aqui a gente vai reconhecer o link que eu estou fazendo no pensamento do Alexandre, é uma estrutura de posse, digamos assim. Ninguém tem a posição do humano. Eu só possuo ela precariamente, mas ela gira e alterna a todo momento. Tá? Então, enquanto a estrutura do direito fundamental é uma estrutura de propriedade, né, a estrutura da perspectiva é uma estrutura de posse, né, em que ninguém detém definitivamente. Então aí eu vejo um problema de como incorporar essas estruturas ameríndias dentro dos discursos dos direitos humanos, considerando que a matriz não só, digamos assim, cultural antropocêntrica está presente, mas também de nível estrutural, na configuração jurídico-dogmática desses direitos, está ligado à propriedade. Perfeito. Bom, está claríssimo que eu não tenho resposta para nenhuma das duas. De certa forma, a do Moisés é uma resposta à sua colocação, né? Eu queria também agradecer a presença do Moisés. Nós somos amigos, estamos em contato pela internet há muitos anos, muitos anos. Tem sido um interlocutor muito especial para mim, e nos blogs, no Twitter, no Facebook, etc. Então é muito bacana, finalmente, estar pessoalmente. Sim, não, eu compartilho o seu ceticismo com o direito, e aí, digamos, esse ceticismo seria uma primeira tentativa de resposta a você. Eu me relaciono com o direito assim como um lugar sempre para ser rasurado, mas inevitável. Né? Assim, a minha relação com ele é a relação que o Derrida mantinha com esses discursos com os quais vai trabalhar sempre sob rasura. Né? E sob rasura aqui quer dizer duas coisas. Assim, você nunca vai tomá-lo por valor de face, nunca vai tomá-lo ao pé da letra, né? Mas nunca vai deixar de se relacionar com ele. A gente até comentou, essa questão que você desenhou sobre os direitos humanos, a gente comentou na última apresentação dessa palestra, que foi na Federal Fluminense. Uma pessoa destacou com muita agudeza o seguinte: peraí, Delber, teve uma época que você ficava o tempo todo insistindo que esses direitos humanos não eram tão universais assim. E agora o seu discurso parece estar super focado em reivindicar os direitos humanos como um lugar de, né, universalidade. E é verdade, assim, uma breve anedota para ilustrar isso que eu estou dizendo. Esse último livro que eu publiquei em português, que se chama Figuras da Violência, ele incorpora alguns materiais que haviam sido publicados na edição em inglês. Mas eu escrevi um outro epílogo, em que a discussão sobre os direitos humanos está muito associada à crítica do suposto lugar de universalidade a partir do qual esses direitos humanos normalmente são reivindicados. Então, para dar um exemplo, eu comento uma carta de 3 feministas árabes às feministas ocidentais, em que elas argumentam uma coisa muito interessante. Sempre que o feminismo ocidental fala do mundo árabe, da opressão das mulheres no mundo
mundo árabe, elas apresentam as mulheres árabes como vítimas da sua própria cultura. As consequências da ocupação israelense, por exemplo, sobre as mulheres palestinas, jamais é discutida pelo feminismo ocidental, né? É como se a violação dos direitos humanos na cultura do outro fosse sempre realizada pela cultura do outro, né? Nunca é realizada por nós, né? Então essas três feministas escrevem uma carta belíssima, tá no epílogo do Figuras da Violência. E a carta está disponível na internet. Eu não vou me lembrar do título agora. Mas An Open Letter to Western Feminists, alguma coisa assim, né? Então, elas argumentam com muita contundência. Espera lá, tudo bem, vocês intervirem em nome das mulheres árabes, mas as mulheres árabes só são oprimidas pela cultura árabe? Os bombardeios americanos, a ocupação israelense, né? Os séculos de colonialismo inglês e francês, não tem nada a ver com a opressão da mulher no mundo árabe, né? É só a cultura árabe que oprime. Então aí eu trabalhei um pouco com essa crítica da suposta universalidade dos direitos humanos, né? Outro exemplo foi a postura da Human Rights Watch na época da invasão do Iraque. A Human Rights Watch não se posicionou sobre a invasão do Iraque, ela não apoiou a invasão, mas também não criticou a invasão. E os argumentos para não criticá-la são bizarríssimos, assim, do tipo, nós não podíamos, não era claramente visível nenhum benefício para a população iraquiana na invasão. Portanto, nós não nos posicionamos sobre a guerra. Mas, pera lá, um país está invadindo uma nação soberana. Você não vê nenhum benefício para a população local nessa invasão. E aí, isso é justificativa para você não se posicionar sobre a guerra? Quer dizer, as duas únicas opções sobre essa guerra era apoiar ou ficar neutro? Meio bizarro, né? Isso num primeiro momento. Num segundo momento, que é um momento, acho que atual, eu ainda estou muito animado com a possibilidade de reivindicar o discurso dos direitos humanos, no contexto brasileiro especialmente. E isso, também para responder a sua pergunta, tem a ver com o meu contato com internacionalistas do direito. Talvez a nossa maior internacionalista, Daisy Ventura, professora da USP, né, e com Pablo Fernandes, amigo nosso, que é poeta e também jurista. No caso do trabalho dessas pessoas, a ênfase é no outro lugar. É na insistência em se reivindicar o lugar dos direitos humanos como discurso ineludível e como discurso necessariamente internacional. E aí a questão do direito, que pode servir também como um gancho para você pensar a pergunta que você me fazia, é que os direitos humanos necessariamente é internacional. E os direitos não antropocêntricos são necessariamente internacionais, né? Por razões óbvias. Um corpo d'água que você polui na Colômbia, ele vai ter efeitos no Brasil, né? Esses corpos d'água atravessam fronteiras nacionais. A extinção de espécies, ela pode se iniciar em determinada nação, mas ela afeta, né, o contexto transnacional e tal. E no Brasil, em geral, aplica-se muito pouco e muito mal o direito internacional, né? E aqui, no caso, é bem curioso como é que certos apelos à soberania nacional funcionam, né? Então, por exemplo, o governo brasileiro retrucou com um grande estardalhaço, né, em torno à defesa da soberania nacional, quando a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA se pronunciou sobre Belo Monte e sobre condenou o Brasil pela construção da usina de Belo Monte sem consulta aos povos indígenas, né? O Brasil violou gritantemente o artigo 231 da sua própria Constituição e violou a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, da qual o Brasil é signatário. Quando uma Comissão Internacional de Direitos Humanos se pronuncia sobre isso, aí vem a grita da soberania nacional, né? Estrangeiros
estão dando palpite, é a soberania do Estado brasileiro, etc. Né? Não existe nenhum grande reclamo de soberania nacional quando as multinacionais do alumínio se instalam, né, na Amazônia com incentivo do BNDES, meu. Né? Ninguém grita. Dilma Rousseff e Gleisi Hoffmann não gritam soberania nacional, né, quando as grandes multinacionais do alumínio, em conluio com as empreiteiras que lhe financiam as campanhas eleitorais, se instalam na Amazônia, né, para transformar a bauxita em lingote de alumínio usando quantidades obscenas de energia elétrica. Né? Então, a história da soberania nacional, como dizia o imortal Vicente Mateus, é uma faca de dois legumes, né? Porque ela funciona também quando se trata nitidamente de defender hierarquias interiores aos Estados nacionais. Nesse contexto, eu não vou renunciar ao discurso dos direitos humanos, né? Eu não vou renunciar a esse lugar de universalidade. Assim, no momento que for para falar do massacre do Carandiru, da destruição de modos de vida ameríndios na Amazônia, né, da violência policial brasileira, dos nossos recordes mundiais de assassinatos homofóbicos, eu acho que o discurso dos direitos humanos, com sua reivindicação de universalidade, é uma ferramenta potente. E, desculpa aí, Delber, ainda abusando, mas é nesse sentido que a sua crítica, de certo modo, negativa ao livro do Safatli vai? Sim, sim. Ali no Safatli também tem outra coisa, né? Essa relação entre, digamos, a particularidade, a diferença e o universal, ela é entendida de uma forma muito problemática. O Antônio está falando de um livro recente do meu amigo, interlocutor, Vladimir Safatli, professor da USP, colunista da Folha de São Paulo. Vocês todos devem conhecer pelas colunas dele na Folha, né? E o Safatli publicou um livro chamado A Esquerda, que não teme dizer seu nome. E a primeira parte desse livro é bem bacana. Ele reivindica algumas coisas, soberania popular, o direito popular à sublevação, etc., que estão bem esquecidas hoje em dia, né? Hoje você vê catedráticos dizendo, não, porque querer gritar fora Cabral é antidemocrático. Quem quiser derrubar o Cabral tem que esperar a eleição, né? É uma curiosíssima definição de democracia que eu não conhecia, né? Porque em todos os documentos fundacionais da democracia moderna, de John Locke a Rousseau, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, as constituições americanas estaduais, a Constituição francesa, todos eles, incluem explicitamente o direito de um povo se sublevar e derrubar o governante que queira no momento que queira, né? E agora vem essa curiosa definição de democracia, tirada não sei de onde, né? De que democracia é votar, né, em 2010 e ficar sentado, se tiver insatisfeito, sentado esperando 2014. Igual Copa, né? Igual Copa. Mas então o Safatli tem uma coisa muito bacana nesse livro, que é reivindicar o direito popular, né, à sublevação. Mas tem uma parte em que ele está muito preocupado assim, em criticar o multiculturalismo, a política das diferenças. Nós precisamos da universalidade, recuperar aquela universalidade inspirada por Marx e tal. É uma crítica ao feminismo, às políticas de defesa de impulsionamento da cultura afro-brasileira, da luta ecológica, das lutas indígenas, etc. Tudo isso, para ele, são particulares, né? O universal é a luta de classes. Assim, não é bem assim que ele diz, não. Mas é mais ou menos isso. Assim, eu estou exagerando, mas peronomútil. Ele fala mesmo assim, que o universal, que representa a universalidade, é a luta dos operários, né, no contexto da luta de classe. Luta de mulheres, de homossexuais, de índios, essas coisas são importantes, mas elas são
diferenças específicas que não podem nos fazer perder a visão do universal. É bem aquela visão marxista clássica mesmo, assim, vocês mulheres esperem um pouquinho, quando a gente fizer a Revolução Socialista, o problema de vocês vai se resolver. Então, nesse caso aí, eu acho que o problema é mais básico, é não ter pensado o conceito de diferença de universalidade. Tipo assim, o cara acha que a USP é universal e que os índios do Xingu são particulares. Entendeu? Aí fica complicado, né? Aí fica complicado. Duas questões. Com relação àquela questão que da tua fala, tu levantaste sobre o alarde, sobre a soberania nacional, há 2 anos ou 3 anos atrás saiu uma reportagem no Caderno Mais da USP sobre as pesquisas sobre a Amazônia. 90% de toda pesquisa científica realizada sobre a Amazônia é feita no exterior. Então, eu me lembro dessa questão quando surgiu aqueles discursos do Marx Rebelo em defesa da nossa Amazônia, da nossa soberania. Isso. Quem dera ele fosse o Marx Rebelo. Marx é o escritor. Pois é. Coitado do Marx. A outra questão do universal quem trabalhou muito com essa questão do universalismo e particularismo foi Ernesto Laclau. E ele diz que a questão do universal é quem tem a prerrogativa de declinar o que é universal. Sim. E aí a própria reivindicação de universalismo pode vir de um particularismo. Sim. Quer dizer, ele apaga completamente justamente essa diferença que o Sartre faz entre o universal e o particular. Do ponto de vista das lutas chamadas particularistas, a Torel Moi tem uma posição muito, que eu acho politicamente muito viável, no seguinte termo, que, por exemplo, a luta particular, por exemplo, do feminismo, das lutas ecológicas ou dos direitos humanos, é uma luta para o acesso ao universal. E me parece que hoje nós não podemos abrir mão desse acesso. Sim. Ou seja, da universalização do universal. Sim, sim. Tá? Porque o universal, na realidade, é um discurso. E nós precisamos ter acesso a ele. E claro que o feminismo ensinou a posição o sujeito do universal, por exemplo, sempre foi declinado pelo sujeito masculino. A mulher é o particular. Então, eu acho que a grande luta hoje, várias lutas aí, elas se alinham nessa questão do direito ao acesso ao universal. Não sei o que te parece. Me parece fantástica a releitura do Laclau, que a Rita citava. Ernesto Laclau, filósofo argentino, já radicado na Inglaterra há algum tempo, ele tem uma leitura bem interessante do que é isso. Assim. Ele diz, bom, como a Rita descreveu, né? Em qualquer momento no campo social haverá uma luta que tem o embrião de ser hegemônica. O que é uma luta que vai ser hegemônica? Ela vai ser uma luta que vai encarnar, traduzir todas as outras lutas, que elas vão se sentir representadas nela, né? Foi mais ou menos o que aconteceu no Brasil nos últimos 2 meses com o movimento Passe Livre, né? O movimento Passe Livre foi um catalisador que funcionou ali como uma espécie de acesso à universalidade, né? Todas as outras lutas se viram e se traduziram nela, né? Eu gosto desse modelo. Eu tenho um pouco de receio da palavra hegemonia, talvez porque eu tenha crescido com ela na minha adolescência de militante político, e sempre com muita obsessão pela hegemonia, por hegemonizar. Hegemonizar sempre me leva a pensar em uniformizar, em silenciar pessoas. Não estou dizendo que o Laclau quer isso, não, mas às vezes funciona assim, sabe? Me parece, entre certos usos assim, da teoria. Inclusive porque eu acho que valeria a pena também manter aberto,
manter aberta a possibilidade de que os discursos de luta funcionem também como desmontagem dos universais, né? Como desmontagem dos universais. Por exemplo, desenvolvimento é um universal do nosso tempo, né? Todos querem desenvolvimento, né? A expressão do desenvolvimento em crescimento de PIB é uma equação muito pouco questionada entre nós, né? A ideia de que, digamos, produzir mais, crescer mais, consumir mais, seja necessariamente um objetivo positivo, né? É muito pouco questionada entre nós. Então aí, quando determinadas sociedades ameríndias fazem a crítica da universalidade do desenvolvimento, de repente um outro mundo se abre, né? Se diz, espera lá, onde está escrito que nós necessariamente temos que crescer mais, produzir mais? Onde isso está levando? Não seria possível pensar uma outra forma de se relacionar com o mundo, né? Eles não estão necessariamente propondo outro universal, veja. Eles estão desmontando criticamente um conceito bastante particular que se erigiu em universal entre nós, né? Porque tem isso também, né? Tem o universal imposto através de genocídio, né? O universal imposto através de colonização, imperialismo e guerra, né? Que é o caso do universal desenvolvimento, né? Assim, a ideia de que nós devemos produzir cada vez mais para crescer e nos desenvolvermos cada vez mais é uma ideia cuja universalidade é bastante recente, né? Ou cujo reclamo de universalidade é bastante recente. Não, mas eu estava falando do universal em relação aos direitos. Sim, acesso sim. aos direitos. Acesso aos direitos. Acesso à voz, acesso a ser ouvido, acesso aos direitos plenos. Não, claro, o conceito de democracia. Eu quero as duas coisas. Assim, eu quero o direito de reivindicar o universal e quero o direito de desmontá-lo. Né? Eu acho que aquela metáfora do Derrida que eu gosto muito, de escrever com as duas mãos. Né? Inclusive porque o tal desenvolvimento é visto por muita gente como um direito. Né? Ele é apresentado por muita gente como um direito. Tem mais alguma pergunta? Professora Rita Lenira. Não, eu chamei porque a professora Rita Lenira vai falar sobre a questão do pós-humano no próximo sábado, dia 24, na mesma manhã que o professor Raul Antelo vai estar visitando aqui. Se quiser comentar alguma coisa, né? Compartilho o gesto de escrever do Bruno. Só isso. Muito bom, parabéns pela fala. Muito obrigado, é um grande prazer sempre estar em Porto Alegre. Obrigado, Rita, obrigado a vocês todos. Tá, então, só antes de encerrar mesmo, tem um último agradecimento que eu esqueci de fazer, que é imperdoável. Queria agradecer ao meu pai, José Luiz, que gravou a palestra. Então, queria agradecer ao Antônio, que comentou a palestra, e o Delber por essa verdadeira aula que a gente teve agora. Obrigado, gente. Obrigado.